Hoje eu vou falar sobre um livro que trata da civilização clássica de Grécia e Roma. O livro é A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, escrito no século XIX por um francês. Para esse tipo de vídeo, como trata-se de um livro bastante denso e detalhado, mas muito interessante, a resenha para esse livro vai estar dividida em 6 partes. Essa primeira com uma introdução e um resumo do que se trata o livro, para os mais apressados, e os outros 5 é um vídeo por capítulo, entre aspas, do livro, né? Que na verdade é um livro que tem 5 livros dentro. Tá? Então, do que se trata esse livro? Como eu disse, é sobre o período clássico de Grécia e Roma, só que é o período que vai mais ou menos de 1000 a.C. até a época de Cícero, em Roma, que ele morreu em 43 a.C. Então são 1000 anos aí de história antiga, e para quem lembra do básico da escola, né, a gente tem o Império Romano durando até 1453 depois de Cristo. Então, trata-se de um livro que vai falar das origens da sociedade greco-romana, ou seja, é um livro com talvez nada muito com o que a gente esteja acostumado sobre Grécia e Roma. Né? Grécia, aquela história dos filósofos, ou Roma, no caso o Império, Júlio César, Otávio e as conquistas. O livro ele vai tratar até antes disso. Tá? Então são as origens dessas civilizações. E a tese é bem interessante, porque ele fala no livro, aliás, com base em documentos da época, documentos clássicos mesmo, não em autores pós-clássicos que escreveram sobre essa época, mas ele fala sobre a origem da civilização e da sociedade primitiva ou clássica como estando na religião e na família. Tá? E por que é interessante? Porque a gente começa a entender como que a gente é organizado hoje em termos de sociedade. Que a gente não surgiu do nada, foi com base em contrato social, segundo os iluministas, ou você foi lá que falou com seu vizinho e resolveu criar uma sociedade. Não é tão simples assim. Então, aqui a gente consegue observar como que surgiu isso em Grécia e Roma, mas não se aplica somente à Grécia e Roma, porque também se aplica aos hindus, por exemplo, já que o próprio autor do livro cita trechos de costumes hindus que são os mesmos de Grécia e Roma. Tá? Então a tese do livro é essa, a sociedade ela surge organizada por religião e família, e aliás ele dá um aviso no começo do livro que eu acho bem interessante repetir, para a gente não ser, ele não usa essa palavra, mas para a gente não ser cronocentrista, isto é, ter os preconceitos de tempo aplicados a civilizações de épocas diferentes. Eu vou além, não só não ter preconceito, como não se achar superior ou nossa, como aqueles caras eram atrasados ou coisa assim. Porque se você prestar bem atenção nesse e nos próximos vídeos, você vai perceber o quanto de influência essas civilizações do nosso passado têm sobre as civilizações modernas e o quanto quando a gente rompe com esse passado acaba gerando mais problemas do que soluções, digamos assim. Vamos abandonar o velho e fazer tudo do zero. Temos que lembrar que somos seres humanos, independente se é 2000 anos atrás ou hoje, é a mesma coisa. Tá? Então, a sociedade surge por causa da religião e família. Já na dessa época que o livro se trata, né, 1000 anos, período de 0 a.C. até 1000 anos antes de Cristo, a gente vê uma degradação da religião em Grécia e Roma, em que as leis, costumes, direito, etc., se baseiam menos na religião e na família e mais no dinheiro. Que coisa, né? E por fim ele termina o livro com uma... É bem curto, na verdade, mas com o impacto, entre aspas, radical
radical no sentido bem diferente que traz o cristianismo. O cristianismo surgiu aí, né, a morte de Jesus Cristo em 33 depois de Cristo, então já é depois desse período que o livro descreve melhor, mas a gente vê uma diferença inclusive de mentalidade e comportamento do indivíduo para com o outro. Então influencia muito essa questão que ele trata no começo do livro, no livro inteiro, na verdade, sobre a religião dar o caráter e a característica e as leis e costumes de uma civilização. Porque o cristianismo ele é universal, ele não é dependente de uma família e nem de um indivíduo só ou uma tribo, né? O livro em si ele tem 641 páginas, sendo que de conteúdo assim escrito dos 5 livros são 451 páginas. As outras 190 são de notas, muito interessantes, aliás, e um glossário que não foi feito pelo autor, mas é interessante mesmo assim. Como eu disse no começo, o livro é dividido em 5 livros, sendo o primeiro Crenças Antigas. Então ele vai falar de costumes antigos mesmo, inclusive até como as pessoas deveriam tratar os antepassados, o papel do lar, os deuses domésticos, por exemplo. O segundo livro é sobre família, então trata de, por exemplo, papel do pai, da mãe, casamento, etc. Esses 2 primeiros aí parece um código civil antigo que você está lendo e você vê, né, já é bem diferente de hoje, mas você vê que hoje guarda umas raízes que você não sabe de onde vem e você vai reconhecer ao ler esses 2 primeiros livros. O terceiro livro desse livro é Cidade. Então ele começa a falar, né, de como que a gente evolui de uma família e vai agregando famílias e tribos diferentes e formando uma cidade. Inclusive uma coisa super interessante, a diferença entre cidade, a palavra, né, civitas, em latim, pronúncia reconstituída, ou civitas, a pronúncia medieval, e a urbe, né, que é da origem das palavras como urbano. Então tem uma diferença entre o urbano, o urbe e a cidade. E essa diferença é super interessante. Vejam os próximos vídeos. O quarto livro é Revoluções. Então, quando começa a surgir, né, a primeira influência do dinheiro, ou mesmo essa questão de revoluções populares contra a lei antiga e os costumes antigos, tanto em Grécia como em Roma. Em Grécia, mais na parte ali que levou às reformas da democracia, que já, se a gente considerar a Grécia como surgindo cidades-estado nos anos 800 a.C., as primeiras reformas apareceram ali no 600, 500 a.C. E em Roma, com o surgimento de Roma foi em 753, surgimento não, a fundação foi em 753 a.C., não quer dizer que Roma não existisse antes, aquela história de cidade e urbe. E as primeiras reformas, né, que a monarquia, que inclusive caiu por causa dessas reformas, foi em 540 a.C., consolidada na Lei das 12 Tábuas, que foi em 450 a.C., já na época do Senado da República. E o último livro, ele fala sobre o título é Desaparece o Regime Municipal. Então continua essas revoluções e o que vai acontecer, né, com as leis, direitos, costumes, etc. Então, esse é isso, esse primeiro livro de introdução, o primeiro vídeo de introdução, e os próximos eu vou tratar um vídeo por livro desse livro.